capítulo 7, capítulo 22, o verso 7 ao verso 30. Capítulo 22, do verso 7 ao verso 30. Hoje é dia de Páscoa, dia da ressurreição, né? Então tivemos a Páscoa na sexta-feira e hoje é o dia da ressurreição. Diz o seguinte: chegou, porém, o dia da festa dos pães asmos, em que importava sacrificar a Páscoa, e mandou a Pedro e a João, dizendo: Ide e preparai-nos a Páscoa, para que a comamos. E eles lhe perguntaram: onde queres que a preparemos? E ele lhes disse: Eis que quando entrardes na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. E direis ao pai de família da casa: O mestre diz: Onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobilado. Aí fazei os preparativos. E indo eles, acharam como lhes havia sido dito, e prepararam a Páscoa. E chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos. E disse-lhes: Desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. Porque vos digo que não a comerei mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, havendo dado graças, disse: Tomai-o e reparti-o entre vós. Porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão e havendo dado graças, partiu, deu-lhe, dizendo: Isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. E na verdade o Filho do Homem vai segundo o que está determinado, mas ai daquele homem por quem é traído. E começaram a perguntar entre si qual deles seria o que havia de fazer isso. E houve também entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior. E ele lhes disse: Os reis dos gentios os dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas não sereis vós assim. Antes, o maior entre vós seja como o menor, e quem governa, como quem serve. Pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura, não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós, sou aquele que serve. E vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. E eu vos destino o reino, como meu Pai me destinou, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assenteis sobre tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Oremos. Amado Pai Todo-Poderoso, Tu és o Senhor. Tu és o Deus eterno, Senhor dos céus e todo o universo. Tu dominas, ó Deus, sobre toda a criação. E nós queremos adorar o Teu santo nome e declarar o Teu senhorio, a Tua deidade, o Teu governo sobre nós. Nós somos Teus servos, nós somos o Teu povo, nós somos os Teus filhos, Senhor. Te agradecemos hoje, especialmente por um dia tão relevante, ó Deus, na nossa vida, que é o dia em que comemoramos a ressurreição de Jesus Cristo. Deus, o tempo que comemoramos o sacrifício da cruz e a ressurreição do Cordeiro. Nós te louvamos pela Páscoa que é Jesus. Ele é a nossa Páscoa. Ele é aquele que nos livra da morte. Ele é aquele que nos livra de todo o pecado. E nós declaramos isso e queremos ser apenas servos e nada mais. Nos ajuda, Pai, nos molda o caráter semelhante ao caráter de Jesus Cristo. Tem misericórdia de nós e nos leva a andar como Jesus andou,
tem misericórdia de nós e nos leva, ó Deus, não à prática religiosa, ó Deus, não a sermos membros de igreja, mas queremos ser membros do teu corpo, do corpo do teu Filho Jesus Cristo. Queremos ser membros uns dos outros, queremos seguir o cabeça que é Jesus. Queremos, ó Deus, estar contigo para sempre e queremos fazer parte deste reino destinado a nós. Nós te louvamos em tudo, te agradecemos por este dia, no nome santo de Jesus Cristo. Amém e amém. Podem sentar. Meus irmãos, nós estamos nesse tempo, nesse fim de semana, comemoramos a Páscoa. A Páscoa, logicamente, para os judeus, é a festa que comemora a libertação do povo de Israel do Egito, quando Deus mandou Moisés ensinar, orientar as famílias de Israel que matassem um cordeiro sem defeito de 1 ano, dentro de casa. Se uma família fosse pequena, levasse outra família, mas comessem em casa um cordeiro assado, imolado, e o sangue dele fosse passado nos umbrais e nas vergas das portas, o que representaria para o anjo da morte que ali houve expiação. Não é? O cordeiro de Israel, o cordeiro que cada família de Israel sacrificou ali no Egito, não foi apenas para que eles pudessem ir embora, não é, alimentados, mas foi principalmente para que houvesse uma expiação pelo povo e aquele cordeiro tomasse o lugar dos primogênitos de Israel, para que os primogênitos de Israel não fossem tragados pela morte, porque Deus ia levar todos os primogênitos, inclusive os de Israel, se não houvesse o cordeiro substituto, não é? Ali nas 10 pragas do Egito, vocês conhecem bem. A última praga foi a morte dos primogênitos. Então Deus orientou as famílias para que imolassem um cordeiro substituto do primogênito daquelas famílias, para que aquele primogênito não fosse morto, não é? Então eles comemoram a Páscoa. Por quê? Pesach, que é Páscoa em hebraico, que significa passar por sobre. Então, o anjo da morte passou por sobre a casa dos filhos de Israel. Aquele cordeiro levou o livramento de morte, não é, aos primogênitos de Israel. Assim também é lógico que nada que Deus faz no Antigo Testamento, tudo que Deus faz no Antigo Testamento, ele aponta para o Novo Testamento, para o cumprimento. Não é? Não existe uma profecia, nenhuma festa, nenhum sacrifício que não aponte para o Novo Testamento. Tudo que Deus faz no Antigo Testamento é apontando para o Novo, porque o Antigo Testamento ele é um anunciador, não é, da plenitude dos tempos. O que é a plenitude dos tempos? A maturidade dos tempos. Quando chegou o tempo de Deus expiar o pecado humano, quando chegou o tempo de Deus se fazer homem, quando chegou o tempo do sacrifício que libertaria toda a humanidade para trás e para frente da condenação do pecado, né, da maldição do pecado e a condenação da morte. Então, naquela plenitude dos tempos, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E isso, pessoal, a gente tem que ter muito cuidado, porque nós não podemos substituir a mensagem, a real mensagem de redenção humana, que é o sacrifício de Jesus Cristo na cruz. A única coisa que livra o homem da morte do pecado, a única coisa que que traz alicerce e é vamos dizer assim, um motivo pelo qual Deus nos abençoa é a expiação feita na cruz. Se não fosse a expiação na cruz, a humanidade tinha sido extinta. Deus tinha recriado. Não haveria bênção sobre o homem, não haveria bênção sobre tudo que nós vemos na nossa vida, não haveria bênção. Por quê? A bênção de Deus está diretamente motivada pelo sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário.
Tudo isso que nós vemos, a sua família, a sua saúde, a sua vida, a sua esperança, a sua motivação, a sua visão de futuro, as suas realizações, todo bem, dom perfeito e bem de Deus vem respaldado na expiação que Jesus fez na cruz do Calvário. Não podemos deixar que essa mensagem seja substituída pelo que o homem pode produzir para ele mesmo. Uma mensagem evangélico-humanista. Faça, porque você fazendo, você vai ter de volta. Não, meu irmão, faça, porque você fazendo, você não vai estar fazendo mais do que sua obrigação. A mensagem é essa. Realize para Deus, sirva a Deus, ame a Deus, glorifique o nome do seu Filho Jesus Cristo. Se curve diante dele, humilhe-se na sua presença, porque tudo isso que você faz só foi possível porque o Filho do homem e o Filho de Deus, Deus homem, se fez homem e morreu por mim e por você. Essa é a mensagem eterna de redenção humana. Tudo bem, tem outras mensagens da Bíblia, outras promessas, não é? Outras verdades, outra verdade, outras situações em que Deus nos orienta, princípios da palavra, mas a coluna principal, a coluna mestra, que torna tudo aquilo possível, toda a revelação de Deus é possível, foi possibilitada ali acontecer na nossa vida, porque a grande revelação, a grande realização de Deus, que foi enviar o seu Filho para morrer por nós, aconteceu. Se não houvesse isso, não haveria esperança nem para mim, nem haveria esperança para você. Essa é a mensagem que tem que ecoar na terra. Essa é a mensagem central do Evangelho. Jesus morreu pelos nossos pecados e Ele é o único caminho para Deus. Não existe outro. Às vezes as pessoas confundem as coisas, irmãos. Lê a Bíblia e não sabe interpretar direito. E acha, só porque, não, eu acho que Deus no último tempo ali, nos últimos dias, Deus, aí começa aquela elucubração filosófica. Não, mas porque o índio nunca ouviu a palavra? Porque não sei aonde nunca ouviu. Meu irmão, isso é com Deus, não é com você nem comigo. Agora, uma coisa é certa, não existe salvação se não for por meio de Jesus Cristo. E isso a gente tem que deixar muito claro aqui na nossa fé, na nossa vida com Deus. Não podemos nos permitir enganar pelas propostas atuais, não é, de um evangelho mercantilista. Nunca se deixe enganar, para que seu coração não esfrie, para que seu coração não se decepcione com Deus. Deus não nos decepciona. O diabo é que coloca motivações estranhas em nosso coração e princípios estranhos em nosso coração, para que nós possamos nos entristecer com Deus. Quando Deus já fez tudo. Israel é um precursor, não é? Ali, tudo que acontece na vida de Israel é algo precursor do que aconteceria por meio de Cristo. Os pães asmos, as festas dos pães asmos, significa a santidade da igreja. A Páscoa, a libertação do pecado e da morte. E assim por diante, a Pentecostes, a era da igreja, a era da colheita. Então tudo aponta os sacrifícios, os holocaustos. E Hebreus, ele é bem claro sobre isso, ele expõe isso com muita clareza, o autor de Hebreus, né, traduzindo o que havia em Levítico. Agora, o que nós queremos falar hoje de manhã, irmãos, é que Jesus Cristo, Ele é a nossa Páscoa. Deus estava apontando pelo Cordeiro de Israel, apontando o único e digno Cordeiro que se daria por nós. Jesus prepara aqui, na última ceia, no tempo da festa da Páscoa, a última ceia, quando Ele iria se dar como Cordeiro em nosso lugar. Ele seria o Cordeiro da Páscoa. Ele que seria o Cordeiro mediador. Ele seria o Cordeiro que nos levaria, era a ponte que nos leva para Deus. E Ele estava ali, naquele momento, preparando os discípulos
para compreenderem essa verdade revelada por Deus na sua palavra, que ele estava preparando a Páscoa. E aí ele reúne os discípulos e pede, e diz assim: onde vou comer a Páscoa com vocês? E os discípulos dizem: o senhor quer comer aonde? Onde é que você quer? Onde é que o senhor quer que nós preparemos a Páscoa? E aí Jesus entra com mais uma palavra interessante que nós vemos nas Escrituras, que eu já falei um pouco aqui. Ele diz assim: olha, quando você entrar na cidade, você vai encontrar um homem levando um cântaro de água. Segue ele até a casa dele e diz assim: olha, é o mestre que quer comer a última Páscoa, a ceia na sua casa. Quer cear na sua casa. Que coisa interessante. Um homem que você não sabe o nome. Um homem que você não sabe a procedência. Um homem que levava um cântaro de água como outros homens ali. Mas era um dos anônimos de Deus. E tanta gente quer ter nome, né? Mas esse anônimo consta na Bíblia até hoje. Esse anônimo. Temos vários anônimos na Bíblia. O dono do burrinho é um anônimo. Esse rapaz que abriu a casa dele para a ceia de Jesus é um anônimo. São anônimos bíblicos. A viúva é uma anônima. E tanta gente do nosso tempo quer ter nome. Quer que seu nome seja, não é, exaltado. E quando vemos anônimos bíblicos sendo ali exibidos para o resto da eternidade, até que se cumpra tudo, nós sempre vamos conhecer esses anônimos, saber da história, do que eles fizeram ali. Algo pequeno, mas consta nas Escrituras. Abri a casa para que meu mestre ceie. Você não sabe o nome dele, você não sabe a história dele, só sabe que era um carregador de pote de água. Ele carregava água. Mas Jesus conhecia esse homem. As pessoas podem não lhe conhecer. Os reis da terra podem não conhecer o seu nome. Os influentes deste mundo podem não saber quem você é. Você talvez seja apenas um carregador de água. Mas sabe de uma coisa? Jesus conhece você pelo nome. Aquele que morreu e ressuscitou, ele está vivo. E nós devemos estar muito cientes disso, porque senão perdemos o rumo, irmãos. Perdemos o rumo, perdemos o alvo, deixamos o nosso coração esfriar e perdemos o propósito e o que Deus fez em nossa vida. Tudo vai por água abaixo. O que eu quero ressaltar aqui hoje, esta manhã, está aqui nos versículos 24 ao verso 30. Quando depois que Jesus falou tudo aquilo, aí no verso 21 ele diz assim: eis que a mão do que me trai está comigo à mesa, e na verdade o Filho do Homem vai segundo o que está determinado, mas há daquele homem por quem é traído. E começaram a perguntar entre si qual deles seria o que havia de fazer, de traí-lo, né, de fazer isso. E houve também entre eles contenda sobre o qual deles parecia ser o maior. E Jesus lhes disse: os reis da terra, os reis dos gentios, os dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas não sereis vós assim, antes o maior entre vós seja o menor, e quem governa como quem serve. Pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós sou como aquele que serve. E vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. E eu vos destino o reino como meu Pai me destinou, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino e vos assenteis sobre tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Na verdade, veja só que coisa interessante. Jesus dizendo a eles que ele estaria comendo a última Páscoa. Jesus falando do sacrifício dele. Jesus falando do que eles deveriam fazer para sempre, até que ele volte. E depois disso tudo ele diz assim: olha,
está sentado comigo aquele que me trai, eu vou ser traído por um de vocês. Vou ser traído sem merecer ser traído. Vou ser culpado sem merecer a culpa. Eu vou ser traído. E aí, no meio disso tudo, eles querem saber quem é o camarada, quem é o traíra. Ele procura logo saber quem é o traíra. E depois disso, eles começam a perguntar quem é que vai ser o maior. Que coisa interessante, pessoal. No meio de uma conversa, não é ali Jesus conversando com ele, falando de morte, falando de sacrifício, falando da partida dele, surge uma conversa de autoexaltação. O desejo humano de ser exaltado. Sim, Senhor, está certo, mas quem é que vai ser o maior? Quem é que vai ser o maior? Quem é o maior entre nós aqui? Quem é o manda-chuva? Quem é o que é o bom? Quem é que tu vai privilegiar? A retórica humana está em cima da soberba. A retórica de Deus aborda a humildade. Isso é tão simples que parece repetitivo. Mas infelizmente não é praticado pelo povo de Deus isso. Dentro da igreja. A retórica humana aborda tudo numa perspectiva da soberba. A retórica humana, a abordagem dos assuntos humanos é em cima dos assuntos de Deus é em cima de uma perspectiva de humildade. O maior é aquele que for o menor. O maior é aquele que serve. O maior não é aquele que é servido. O maior não é aquele que se exalta. O maior não é aquele que necessariamente que tem mais visibilidade. O maior não é aquele que tem os melhores cargos. Isso aí está entre os gentios, e os gentios acham que esses são benfeitores. O maior é aquele que se humilha. O maior é aquele que serve. Pessoal, a gente tem uma dificuldade tão grande aqui. Interessante isso, né? Uma coisa simples, mas é interessante a gente colocar. A gente tem uma equipe no SCC, a gente chama Ordem. Não são todos que gostam de trabalhar na Ordem. Por incrível que pareça. Tem gente que rejeita isso. Agora, por quê, hein, meu? Tem pessoas que não gostam de trabalho nos bastidores das igrejas, mas gostam dos holofotes das igrejas. E acham que com isso estão impressionando Deus. Você pode impressionar os homens, mas você não vai impressionar Deus dessa forma. E eles falavam, aqueles homens falavam sobre a verdadeira grandeza. O que é a grandeza? O que é ser grande? O que é ser relevante? O que é verdadeiramente honrar a Deus, glorificar a Cristo? O que é verdadeiramente ter uma vida de piedade, uma vida de oração, uma vida de sujeição a Deus, uma vida autêntica espiritual? O que é isso? E aí Jesus começa a ensinar sobre a verdadeira grandeza. Ele diz que, a primeira coisa que ele diz, olha, os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Neste mundo, aqueles que reinam são aqueles que são grandes. Agora, ele diz assim, mas não sereis vós assim. Antes o maior entre vós seja o menor. Ou seja, ande na contramão do mundo, dos valores desse mundo. Se você for o menor neste mundo, será o maior no meu reino. E ele fala dessa verdadeira grandeza. A verdadeira grandeza não está exposta no exterior. A verdadeira grandeza, o primeiro princípio que ele diz, a verdadeira grandeza está no interior.
A verdadeira grandeza não está na posição, no cargo, na liderança, no poder, na influência, nos diplomas, na fama, na capacidade, nas grandes realizações, nem no sucesso. O que importa não é o que fazemos para Deus, mas é o que somos espiritualmente no nosso interior. Isso é o que importa. Nós não conseguimos chamar a atenção pela posição que nós ocupamos. Às vezes, pessoal, a gente tem o costume de dizer assim, puxa vida, irmão. Às vezes, né? Todos nós fazemos isso. A gente olha uma pessoa de destaque, uma pessoa de influência, e às vezes a gente diz assim, puxa vida, esse camarada podia fazer uma grande obra no reino de Deus. Nem sempre. Nem sempre. E a gente estava conversando sobre isso, do que muitas vezes a gente vê as pessoas assim, às vezes com muitos bens, com muita influência, com uma posição de relevância na sociedade, e a gente diz assim, puxa vida, esse homem, se ele se convertesse, né? A gente fala, claro, vocês nunca falaram isso aqui, graças a Deus, mas lá fora tem muita gente que fala. Ele diz assim, se esse camarada se convertesse, meu Deus do céu, imagina esse homem aí nas mãos de Jesus, né? Ninguém falou isso aqui, graças a Deus, mas lá fora. Aí, pessoal, a gente deve pensar assim, se esse homem um dia caísse nos braços de Jesus, ele deixava de ser morto e passava a viver. Porque com tudo que ele tem, com toda a influência que o homem pode ter, com todos os bens que o homem pode ter, com toda a posição que o homem pode ter, entenda, isso para Deus não é nada. Nada, meu irmão. Bendito o homem, o poderoso da terra, os ricos da terra, os influentes da terra, que encontram um cordeiro humilde que nasceu na manjedoura. Porque ele vai conhecer a verdadeira vida. Aí ele vai ver que tudo que ele tem não servia de nada para que ele encontrasse a vida. Ele vai deixar tudo e vai atrás da pérola de grande valor, que é Jesus. Quem não está disposto a renunciar a tudo, e eu não estou dizendo aqui para você se desfazer dos seus bens não, viu, irmão? Eu não tenho essa conversa, essa conversa hipócrita, não. Deus lhe dá, Deus lhe abençoa, use para a glória dele. Use com sabedoria para a glória dele. Agora, se você colocar o seu coração no que você tem ou no que ele lhe dá, você perde a grande e verdadeira, a verdadeira grandeza, que é a pessoa de Jesus Cristo. Porque se nós não morrermos, nós não podemos viver para Deus. E nós não podemos perder o rumo, irmãos, dando ouvidos a mensagens que levam o homem, encaminham o homem para ele mesmo. Hoje nós temos dentro das igrejas mensagens humanistas, que colocam um homem como o centro e não Deus como centro. O homem pode fazer, o homem pode realizar, vá que você realiza, vá que você faz, vá que você tem, vá que você ganha. Muito voltado para o eu, e nem um pouquinho voltado para Jesus Cristo. A verdadeira grandeza é quando nós voltamos o nosso coração para o Senhor Jesus. Aí nós encontramos a verdadeira grandeza. A verdadeira grandeza, em primeiro lugar, não está no que nós temos, mas está no que nós somos. Impressione Deus, irmão. Não impressione as pessoas que estão ao seu lado, não. Você não precisa de marketing para ser conhecido por Deus. Deus, Ele conhece você por dentro e desde o ventre. E nós não precisamos de marketing. Nós precisamos é divulgar o Evangelho. O segundo princípio que vemos e que Jesus está abordando é que a verdadeira grandeza, ela não visa os privilégios, mas visa a devoção. Não visa
privilégios, mas visa a devoção. Sejamos grandes no que é justo, na fé, no caráter santo, na sabedoria, no domínio próprio, na paciência, no amor, no fruto do Espírito. E aí sim teremos uma verdadeira grandeza, alcançaremos a verdadeira grandeza. A verdadeira grandeza não está nos privilégios que nós temos, mas está na devoção ao Deus vivo. E a mente do homem caminha numa ordem, numa direção contrária a essa verdade. E nós temos, irmãos, que nos disciplinarmos e não nos permitirmos a sermos influenciados por essa visão, por essa postura. É servir e nada mais. O que é que eu estou fazendo na terra? O que é que eu vou fazer de grande neste mundo? O que você vai fazer de grande neste mundo vai ser servo do Altíssimo. Você vai fazer algo grande neste mundo. Ser servo do Altíssimo. Só precisa você fazer isso. Deixe que Deus faz o resto. Se Deus quiser lhe dar visibilidade, Ele vai lhe dar. Agora, entenda uma coisa. Quanto mais a visibilidade, mais você precisa diminuir. Quando Deus lhe dá visibilidade, é porque você já diminuiu bastante. Para que você não seja pego na vaidade. E muitos são pegos. Muitos são pegos na vaidade. Temos nos considerarmos menores uns do que os outros, irmãos. E isso aí não é papo de pastor, não. Isso é bíblico, querido. Preserve a sua salvação. Preserve a sua vida com Deus. Sendo o menor entre os seus irmãos. E você vai ser o maior para Deus. O terceiro princípio que Jesus aborda nesse tema com os discípulos ali, ele diz que o verdadeiro benfeitor é aquele que serve e não aquele que domina. E nós achamos que aqueles que dominam, não é, são os mais admirados. Nós admiramos mais aqueles que dominam, aqueles que lideram, aqueles que estão em cima. Os reis da terra que dominam sobre eles são chamados benfeitores. Jesus, a grandeza que Jesus vê, não está naquele que domina, está naquele que verdadeiramente serve. Nós não estamos aqui para construir um reino nosso. Infelizmente, a instituição igreja, muitos homens veem na instituição igreja, têm visto uma oportunidade de autoengrandecimento e de domínio, de manipulação de massa. Um pastor não está aqui para manipular massa. Um pastor está aqui para cuidar dos servos do Deus vivo. Dar a sua vida pelas ovelhas de Jesus. Irmão, eu não tenho interesse nenhum em dizer a você o que você deve ou não fazer. O que eu tenho interesse é dizer assim, o correto que você deve fazer é isso. Está aqui na Bíblia. Se você quer fazer diferente, aí cada um responde por si. Não tenho interesse nenhum em gerar um domínio de consciência, só porque eu tenho um microfone na mão. Meu interesse é espalhar a verdade conforme diz as Escrituras. E o Espírito Santo vai dirigir a sua vida. Se você está vivendo de acordo com os princípios da palavra, aí você irá bem. Se você se voltar contra a palavra, você irá mal. Quando nós obedecemos a Deus, o mundo se volta contra nós. Não se esqueçam disso. O verdadeiro benfeitor é aquele que serve uns aos outros. É aquele que serve a Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro benfeitor para o Senhor Jesus. Em outro lugar, a verdadeira grandeza requer que sejamos grandes no que é justo. Grandes no que é justo. A verdadeira grandeza, essa verdadeira consagração, ela aumenta e potencializa o fruto que nós damos, irmãos. Porque, olha, irmão, eu posso ter muitas habilidades. Eu tenho uma ou outra. Tenho algumas.
Deus me deu alguns talentos, deu a você também os seus. Agora, não ache que você é indispensável só porque você tem algumas habilidades. Nem eu, nem você somos indispensáveis em situação nenhuma. Nenhuma. Ah, pastor, eu tenho um dom. Eu vou boicotar a igreja. Aí dá um passo para trás e segura o dom dele e boicota a igreja de Jesus Cristo. Jesus sabe o que ele faz? Ele vai cuidar da ovelha para ver se ele trata o seu coração. Mas ele coloca outro no lugar e diz: filho, a minha igreja tem que permanecer andando, filho, independente de você. Na Páscoa é uma festa onde nós celebramos as verdadeiras grandezas de Deus e não as grandezas do homem. Não as grandezas do reino e deste mundo, mas as grandezas do reino do Deus vivo. Nós estamos aqui hoje na Páscoa, celebrando a Páscoa nesse final de semana. Hoje é domingo de ressurreição. Que nós exaltemos o Senhor dos Senhores, Jesus Cristo, sendo grande para Ele, não sendo grande nem para mim nem para vocês, irmãos. Vocês devem querer me servir e eu devo querer servir vocês. Vocês devem querer servir uns aos outros. Nós todos queremos servir ao Deus Altíssimo. Mas a verdadeira grandeza está naquele que serve. A verdadeira grandeza está no nosso interior e não no que realizamos exteriormente. Que Deus possa olhar para dentro de nós este domingo, contemplar o nosso coração. E é importante você abrir o seu coração para Deus e dizer: Deus, me olha por dentro. Eu sou assim, mas eu não quero permanecer assim. Você se conhece, eu me conheço. Você sabe, nós sabemos os intentos do nosso coração. Festa da Páscoa é onde nós celebramos a vitória de Jesus sobre a morte e o pecado. E celebramos a nossa vitória sobre a morte e o pecado em Cristo Jesus. Vamos ficar em pé e vamos fazer uma oração juntos.